Salve Maria Santíssima, Manual Católico. O livro Manual Católico se chama Manual Católico, Formação, Confirmação e Convite à Verdadeira Conversão, do qual eu sou o autor dele. Eu escrevi no fim de 2016 e eu terminei em meados de 2017. Esse livro veio de inspiração para mim porque em 2016 eu encontrei um guarda-chuvas que tinha imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a Rainha Padroeira do Brasil. Eu vi jogado no chão, todo sujo, e eu peguei e limpei ele. Colei numa parede. E de lá veio uma inspiração para mim escrever 5 pequenos papeizinhos que contavam como Nosso Senhor Jesus Cristo veio na humildade, veio na pobreza no mundo, a verdadeira Igreja Católica, a verdade católica de sempre. E de lá me veio a inspiração de escrever um livro católico tradicional, porque eu já vinha estudando a doutrina da Igreja desde 2011, sua história, sua doutrina geral. Só que em 2015 eu fui crescendo mais na fé, porque eu já comecei a usar pequena corrente em cima, um colar com um crucifixo pequenininho que era, e comecei a rezar o Santo Terço na época, o terço, e com o tempo fui rezando outras orações. E quando eu comecei a escrever o Manual Católico, na época eu era sedevacantista. Sedevacantista que não aceitava os papas desde o Concílio Vaticano II como verdadeiros, considerava os antipapas, mas foi quando, meados de dezembro, janeiro de 2016, 17, eu descobri a profecia de Lerida, Espanha, que dizia dos papas João Paulo II e João Paulo I. Daí eu percebi que eles eram verdadeiros papas e fui me aprofundando melhor, estudando, e hoje estou na verdadeira tradicional Igreja Fé Católica. E o Manual Católico, ele é uma grande catequese para ajudar as almas nesse fim dos tempos, auxiliá-las nessa grande escuridão que está a grande apostasia. E já como diz, o nome dele diz, ele é formação para aqueles que não têm nenhum conhecimento talvez da igreja, é confirmação para aqueles que já têm uma base, mas estão precisando crescer na fé e aprender algumas coisas mais específicas, e convite à verdadeira conversão para aqueles que não estão firmes na fé, no sentido de não se decidem, se convertem, ficam divididos no mundo, não entregam seu coração totalmente a Deus. E nesse sentido ele auxilia. E ele conta a doutrina, a história da igreja toda, praticamente, a doutrina da igreja de sempre. E também ele enfoca ao fim dos tempos, com muitas profecias católicas e bíblicas. Muitas importantes, como as profecias de São Nilo, Santo Ambrósio de Optina, que é ortodoxo, a da Beata Ana Catarina Emmerich, que também por fora tem outros grandes livros dela de autoria, que ela era uma mística católica muito importante, que teve as revelações de Deus desde o começo da humanidade, do princípio até o fim dos tempos. Também de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que pede às comunidades religiosas para o fim dos tempos, que seriam muito importantes, seriam lugares de refúgio para escapar da nova ordem mundial, do anticristo, e locais que a regra seria respeitada e teriam santos sacerdotes, santos padres que iriam comandar esse lugar junto de auxílio de outras almas importantes que estariam junto deles. E eu fui estudando por conta própria, sozinho, e fui aprendendo que hoje cheguei ao ponto de ser um apologista católico e pregador, mas tudo com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, porque eu sou consagrado pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort desde 2016, no fim de 2016, e foi dando frutos de pregações, principalmente na internet, porque se fosse para mim ir no modo físico, as pessoas seria muito difícil, muito limitado, seria excluído, porque aqueles que não dizem a verdade são perseguidos, não tem espaço, mas com a internet é o grande deserto que eu posso chegar a muitas pessoas de todo o mundo, principalmente com o Manual Católico, que já está, ele vai para o mundo inteiro, ele tem 180 páginas e dividido em 62 capítulos.
E também as pessoas podem baixar ele totalmente gratuito. Ele não tem nenhum custo para as pessoas e é uma grande arma para o fim dos tempos. E também existem profecias como de São Francisco de Assis, que fala do falso Papa, do grande cisma, que no caso está vindo Francisco, está vindo cisma, que vai acontecer, que será grande. Já temos um cisma velado, mas ele vai romper, vai ser grande. E infelizmente os profecias também dizem que dois terços dos católicos vão acabar ficando do lado do falso profeta, da falsa igreja católica, e só um terço deles vai acabar ficando do lado da verdadeira igreja católica, dos sacerdotes que vão se manter fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Tem também muitas outras profecias que também estão acontecendo nos nossos dias, como da Maria da Divina Misericórdia da Irlanda, com o Livro da Verdade, que considero ser profecias verdadeiras, que de meados de 2012, 2014 até receberam essas mensagens. Ela é uma pessoa oculta no mundo, mas muitas das suas profecias têm se realizado e estão se mostrando verdadeiras, suas predições, que Jesus deu a ela, Nossa Senhora também, e também profecias e as aparições de Nossa Senhora em Anguera, na Bahia, com Pedro Regis, que são muito importantes para as pessoas verem, estão denunciando o que está acontecendo de errado na igreja, grande apostasia. Ela indica o falso profeta indiretamente, não, a senhora não diz diretamente, mas ela dá para entender e mostra claramente. E também tem profecias na Carbonária hoje em dia, que está tendo lá também, na Itália. Outras, a Luz de Maria da Argentina, que também recebe mensagens de São Miguel Arcanjo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora também. Em Manaus também tem uma aparição de Nossa Senhora. Tem o irmão Ivan, que recebeu mensagem de Nossa Senhora do preciosíssimo sangue e das criancinhas abortadas, que são importantes, entre muitas outras. Então, ajudem a levar o Manual Católico ao máximo possível de pessoas, e vocês mesmos leiam ele, porque ele não estou dizendo que ele é perfeito, assim, tem tudo nele, mas ele dá uma base boa para as pessoas irem atrás de coisas para pesquisarem, mas já dá uma... Aqueles que não tem nada, já conseguem se preparar através dele para o fim dos tempos agora. E é em busca da salvação do máximo possível de almas, porque isto é um dos frutos de ser um dos apóstolos dos últimos tempos, essa luta pela salvação das almas, que esse que é o verdadeiro interesse. Não é interesse de glórias humanas, mundanas, honras, não, nem riquezas, mas apenas ajudar ao máximo possível de meus irmãos a chegarem no céu. E esta é a maior luta que tem, a maior caridade que podemos fazer é levar as pessoas para a verdade e ajudá-las a encontrar o caminho da salvação, que é o caminho da Santa Cruz, do Calvário, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo da verdadeira e tradicional Igreja e Fé Católica. Fiquem com Deus.